no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês os meus 5 romances favoritos de Agatha Christie. Já há um vídeo desse no canal, na verdade foi o primeiro vídeo que eu postei no ano de 2018, mas como eu li muitos livros dela, depois disso eu resolvi trazer uma lista atualizada. E acredito que teremos mais listas atualizadas aí pelos próximos anos também, porque eu pretendo ler toda a obra dela. Dito isso, vamos para o 5º lugar da nossa lista, The ABC Murders, que em português foi traduzido como Os Crimes ABC. Este livro traz um caso investigado pelo Poirot e pelo Hastings. Eu adoro o Poirot, mas eu gosto também bastante quando ele investiga os casos com o Hastings, que aparece com o Poirot logo no primeiro romance de Agatha Christie, que é o misterioso caso de Styles. Mas o que é que nós temos aqui? Bom, o Poirot recebe um bilhete anônimo dizendo que um crime vai acontecer em determinado local. E a assinatura desse bilhete é ABC. De início ele não tinha dado muita bola, mas eis que o crime de fato ocorre nesse local. E aí ele começa a se preocupar. O nome da vítima desse crime começava com a letra A. E isso já era uma pista. Principalmente quando ocorre o segundo crime e depois o terceiro crime. Porque o nome da vítima do segundo começava com B. E o nome da vítima do terceiro com C. Ou seja, ABC. Mesma assinatura do bilhete que o Poirot tinha recebido. O que mostrava que supostamente o criminoso era o mesmo. Então o Poirot se vê ali lidando com um possível assassino em série. E além de ele já ter assassinado essas 3 pessoas, o alfabeto tem muitas outras letras. Então o Poirot precisa resolver esse mistério urgentemente antes que esse assassino continue matando. E algo que eu acho muito interessante nesse livro é que esses crimes ocorrem em pequenos vilarejos da Inglaterra. Inclusive há um deles que ocorre super perto de onde a própria Agatha Christie, autora do livro, nasceu e morou por um bom tempo. Na minha opinião, este é um dos livros mais inteligentes dela e vale muito a pena ler. Em 4º lugar, mas bastante disputado com The ABC Murders, fiquei em dúvida entre qual eu colocaria em 5º, qual que eu colocaria em 4º, mas acabei deixando em 4º lugar A Morte no Nilo. Provavelmente vocês já ouviram falar deste livro porque ele ficou bem famoso aqui no Brasil com aquele filme que saiu com a mesma atriz que fez a Mulher Maravilha, mas já adianto para a galera que assim como eu gosta de filmes antigos, que há um filme antigo baseado no livro que é muito legal também, vale muito a pena ver também. O que é que nós temos em A Morte no Nilo? Poirot vai tirar umas férias e nós sabemos que ele nunca fica de férias de verdade, porque parece que os crimes o perseguem. Ele está em um cruzeiro pelo Nilo, visitando paisagens incríveis, até que ocorre um crime no cruzeiro. E é claro que todos eles estando ali em alto mar, o assassino só poderia estar entre eles, o que acentua aquela camada de tensão, porque os personagens ficam o tempo todo pensando que pode haver uma nova morte. A pessoa assassinada neste livro é a Linnea Ridgway, que é uma jovem muito rica, recém-casada, que está ali na sua viagem de lua de mel com o Simon. Ela é assassinada e o Simon é baleado. A Linnea sempre teve uma vida muito privilegiada, porque o pai dela lhe deixou muito dinheiro. E com isso, é claro que havia várias pessoas interesseiras a cercando, e muitas delas estavam ali a bordo. E o Poirot vai descobrindo pouco a pouco que todos ali tinham alguma razão para querer se ver livre dela. Mas a pessoa que talvez mais quisesse se ver livre dela era a Jacqueline. Por quê? Porque inicialmente a Jacqueline era super amiga da Linnea, elas eram melhores amigas. E o Simon era namorado da Jacqueline. E a Jacqueline vai pedir a Linnea um emprego para ele. Como a Jacqueline não tinha aquela condição de vida abastada, tal qual a Linnea, só que a Linnea acaba se apaixonando pelo Simon, ele larga a Jacqueline e vai ficar com ela. Então é claro que a Jacqueline fica muito brava com tudo isso. Eu acredito que este é um livro que encanta muitos leitores não apenas pelo mistério, pelo desvendamento, que são elementos muito comuns, recorrentes em toda a obra da Agatha Christie, mas eu creio que agrada também bastante por causa das descrições dos cenários. E é claro, temos uma reviravolta aqui bem forte. Só lembrando que caso vocês desejem aprender mais sobre literatura policial, eu tenho
tem um curso de introdução a ela. Deixarei o link dele ali no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Trata-se de um curso gravado, ou seja, você pode ver quando e onde você quiser. Ele é bem completo e vai te ajudar a conhecer melhor esse gênero que nós tanto amamos. E ele é super fácil de acessar. Assim que você realiza o pagamento, todas as informações são enviadas ao seu e-mail. E vamos para o nosso terceiro lugar. Eu não tenho o livro aqui porque eu li ele há muito tempo e eu emprestei da biblioteca. Inclusive preciso comprá-lo, preciso ter aquela edição física para reler, fazer as minhas anotações nela. Mas estou falando de A Casa Torta, The Crooked House. A própria Agatha Christie disse que esse livro era um dos favoritos dela. Em algumas entrevistas ela chegou a dizer que era o favorito. Ela teria supostamente guardado esse livro por um tempo para ir trabalhando nele com mais precisão. Ela fala isso no prefácio do livro. Realmente ficou ótimo, o fim, o desfecho foi genial. Apesar de ele estar no terceiro lugar da minha lista, eu devo confessar que ele tem o melhor final, o final mais surpreendente. Mas qual é a história de The Crooked House, ou A Casa Torta? Nós vamos ter uma família bem grande que mora nessa casa, todos juntos, e a Casa Torta é uma metáfora, porque a família é meio desregulada. E essa família tem um patriarca, que é o dono ali de todo o dinheiro. Ele é envenenado um dia, e a sua morte seria, de certa forma, um benefício para todos ali, tendo em vista que eles adiantariam a herança e não precisariam mais ficar pedindo dinheiro a ele. Inclusive, muitos moravam ali naquela casa, mas tinham uma vontade de ir embora, mas não podiam, porque não tinham dinheiro, e agora essa morte facilitaria a vida deles. Então, todos da família são suspeitos. A questão é quem realmente matou. Porque motivo todo mundo tinha. E é bem interessante também que aqui a gente vai ter uma metaficção, porque a gente tem uma personagem que é a Josephine, que é uma criança, ela tem ali cerca de 12, 13 anos, ela é neta do homem que foi assassinado e ela decide que ela vai ajudar a investigar aquele caso, então ela vai escrevendo no caderninho dela e vai refletindo o que um romance policial precisa ter e vai tratando tudo aquilo como se fosse um romance policial. E isso é metaficção, é você expor as regras de um gênero dentro de gênero. Mas o grande detetive daqui será o Charles. O Charles conhece a Sofia, que também é neta do homem que foi assassinado algum tempo atrás, e ele pretende se casar com a Sofia. Mas para que eles possam ficar juntos, primeiramente, esse caso precisa ser esclarecido para que então a Sofia se sinta bem, se sinta ali em paz para poder casar e ficar com ele. Então, além do trabalho dele como detetive, ele também tem um interesse particular nesse caso. O final desse livro é daqueles que você para e volta para ver se era isso mesmo e você fica sem palavras, a vontade de bater palma. Também há um filme desse livro sensacional, muito fiel, é um dos poucos filmes que eu digo, uau, tão bom quanto o livro. Lembrando também que eu deixarei o link de todos os livros ali na descrição e no primeiro comentário, e se forem comprar, utilizem o meu link. E estamos chegando no segundo lugar. O segundo lugar foi o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Desde então, eu nunca mais parei. Sim, estou falando do livro E Não Sobrou Nenhum. Antigamente, este livro se chamava O Caso dos 10 Negrinhos. Inclusive, eu li em uma edição super antiga que tinha esse nome. Então, caso você seja da minha época, digamos assim, é possível que você tenha conhecido esse livro com outro nome. Mas ele foi mudado aí por questões raciais. A história deste livro é considerada por muitos leitores como a mais sombria já escrita por Agatha Christie. Muitos consideram, inclusive, este livro um dos melhores romances policiais de todos os tempos. Nesta lista, eu não estou dizendo qual é o melhor, qual é o pior, com rigor acadêmico. Não, eu estou simplesmente contando a vocês quais foram os que eu mais gostei de ter lido, os meus favoritos. Mas se eu fosse pensar em rigor acadêmico, em qualidade da escrita, do desenvolvimento, do aprofundamento dos personagens, do cenário, talvez este daqui ficaria em primeiro. Nós temos 10 pessoas que aparentemente não têm nenhuma conexão, portanto 10 estranhos, que são convidados a ir a uma ilha.
A Ilha do Soldado. Quem os convidou era um homem muito rico, então eles ficam ali com certo interesse nisso também. Só que chegando lá, eles vão percebendo que nenhum deles de fato conheciam essa pessoa que os convidou. E eis que um a um começa a morrer. E não, isso não é spoiler, porque o nome do livro é E Não Sobrou Nenhum. Só que esse livro tem vários aspectos bizarros. Imagina você ir para uma ilha e aí você chegando a essa ilha, você fica sem comunicação com o continente. Você não consegue sair da ilha porque está chovendo muito e não há mais barcos e você não consegue ligar para ninguém, você não consegue pedir socorro. E você começa a ver as pessoas morrendo ao seu redor misteriosamente, sabendo que você pode ser o próximo, sem poder confiar em ninguém. É muito aterrorizante. E também ele é bem sinistro porque há uma espécie de cantiga, de poema aqui, que começa mais ou menos assim: 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move, um engasgou e então sobraram 9. E as pessoas vão morrendo de acordo com a cantiga. Então é tudo muito bizarro. Apenas leiam. A resolução desse mistério também é sensacional. Não é assim tão surpreendente quanto a do primeiro colocado dessa lista e quanto do terceiro, mas é muito bem construída, tem lógica. Sabe aquele final que você vê e fala, ah, faz total sentido? Pois é. E o primeiríssimo lugar da nossa lista é O Assassinato de Roger Ackroyd. Quem me acompanha no Instagram já não aguenta mais me ouvir falar deste livro, mas é porque ele é sensacional. Inclusive eu orientei um TCC no qual a estudante trabalhou com esse livro, foi muito legal. Neste livro nós temos aquele típico vilarejo inglês onde todos se conhecem e nada nunca acontece até que ocorre um crime e aí todo mundo fica extremamente assustado, pensando quem poderia ter feito isso. E aqui, na verdade, nós vamos ter 3 crimes, só que um deles se sobrepõe porque foi o assassinato de um milionário dentro da sua própria casa, ele foi esfaqueado. E aí, quando milionários são assassinados, já pensamos que a motivação é financeira. E o detetive começa a investigar daí. E o detetive dessa história é ninguém mais, ninguém menos que Poirot, que estava por ali descansando, mas o seu descanso mais uma vez é interrompido pela Caroline Shepard, que é a irmã do médico da cidade, então ela conhecia todo mundo ali da cidade e conhecia também a fama do Poirot, então ela vai até ele pedir ajuda e vai descrevendo para ele como é o funcionamento do local, como cada pessoa é. Então o Poirot, ele consegue entender muito dos outros a partir de descrições que são dadas a ele, e isso é muito interessante, essa capacidade dedutiva, imaginativa do detetive, do romance policial tradicional. Porque hoje temos tecnologia, então as coisas acabam não tendo essa mesma emoção para quem gosta de mistérios que são resolvidos pela lógica, pela inteligência. Por isso eu prefiro as histórias mais antigas. Bom, essa é a minha lista, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e comentem aí quais são os seus livros favoritos de Agatha Christie. E vou deixar aqui como sugestão para vocês outros vídeos que eu já fiz sobre ela. Um sobre filmes baseados em Agatha Christie, outro sobre séries baseadas em Agatha Christie e 2 vídeos que eu fiz em locais nos quais a autora morou. O primeiro em Torquay, a cidade em que ela nasceu, e o segundo, Wallingford, a cidade em que ela morou até a sua morte. Tchau e até a próxima!